No Antigo Oriente Próximo, surgiram textos vinculados a grupos semitas, assentados entre o Egito, Canaã e a Mesopotâmia. Sua transmissão começou de forma oral e foi se transformando em registros escritos que abrangem leis, pactos, genealogias, conflitos políticos e reorganizações religiosas. Cada documento reflete um contexto particular, marcado por deslocamentos, submissões ou estruturas tribais. Com o tempo, esses escritos foram copiados, organizados e adaptados a novas circunstâncias, sem perder seu núcleo original. Através de diferentes impérios, preservaram-se mediante escolas de escribas, rituais codificados e práticas normativas. O conteúdo não se limita ao âmbito religioso. Também registra estruturas sociais, processos judiciais, códigos sanitários, sucessões de liderança e decisões políticas sob ocupação estrangeira. O conjunto oferece uma sequência contínua que começa com uma cosmovisão primitiva e culmina em estruturas organizadas sob controle imperial. O que realmente aconteceu segundo as Sagradas Escrituras, quando seguidas em sua própria ordem? No princípio. Em um período anterior a qualquer referência histórica, a tradição bíblica situa a criação do universo. O texto descreve o surgimento da luz, a separação das águas, a formação dos astros, da vegetação e dos animais. Na etapa final, segundo a sequência narrada, é introduzida a figura do ser humano, criado com uma função específica de domínio sobre a Terra. Ele é apresentado como um casal, homem e mulher, localizado em um espaço chamado Éden. Ali, segundo o relato, é-lhes concedido acesso livre a todos os recursos, com uma única restrição: não se aproximarem de uma determinada árvore. A desobediência a essa restrição dá origem a uma ruptura. É descrito um diálogo com uma figura identificada como serpente que os persuade a desafiar a ordem recebida. Ao fazê-lo, ativa-se uma sequência de consequências. O acesso ao jardim é revogado, o trabalho transforma-se em fardo e a existência humana passa a estar exposta à morte. Esse momento é apresentado como o início de uma separação entre a humanidade e seu Criador. A partir desse ponto, o texto introduz os descendentes do casal inicial. O primeiro deles comete um homicídio contra seu próprio irmão. Expande-se então uma genealogia que abrange vários séculos, nos quais a população se multiplica, assim como a violência. À medida que as gerações avançam, menciona-se um homem chamado Noé, descrito como diferente em sua conduta em relação ao seu entorno. Naquela época, o texto indica que a corrupção havia se generalizado. Apresenta-se então uma decisão de eliminar a população mediante um evento catastrófico, conservando apenas Noé, sua família e diversos animais. Constrói-se uma embarcação de grandes dimensões, cuja duração e medidas são especificadas em detalhe. O episódio termina com uma inundação que cobre a superfície terrestre durante muitos dias, seguida por um processo de descenso progressivo das águas. Quando o evento termina, indica-se que a humanidade volta a expandir-se a partir dos descendentes de Noé. Estes se dispersam e formam grupos com diferentes línguas. Em uma das cenas seguintes, relata-se a construção de uma torre na região de Sinar. O objetivo declarado era alcançar o céu e evitar a dispersão. Segundo o texto, essa intenção provocou uma intervenção que confundiu os idiomas, interrompeu a obra e dispersou os construtores. O lugar foi nomeado Babel. A genealogia posterior conecta os construtores da torre com um homem chamado Abram. Estabelece-se assim uma transição entre os primeiros tempos e o surgimento de uma figura central para as etapas seguintes: patriarcas e alianças. Após a dispersão em Babel, o texto se concentra em um homem originário de Ur dos Caldeus. Seu nome é Abram. Ele vive em um ambiente politeísta e é convocado a sair de sua terra rumo a um lugar não especificado. É-lhe prometido que sua descendência será numerosa, que receberá uma região como posse e que será origem de bênção para outros povos. Ele obedece sem conhecer o destino final. Percorre diversas regiões: Canaã, Egito e o Negueb. Em cada deslocamento são erguidos altares e marcadas etapas da viagem. Abram e sua esposa Sarai não têm filhos. Em uma tentativa de assegurar descendência, Sarai propõe que sua serva Hagar tenha um filho com seu esposo. Assim nasce Ismael.
Mais adiante, reafirma-se que a descendência prometida virá por meio de Sarai, que recebe um novo nome, Sara. Abram passa a chamar-se Abraão. Estabelece-se uma aliança com um sinal físico, a circuncisão. A aliança define compromissos mútuos e afirma-se como permanente. Com o tempo, Sara dá à luz um filho chamado Isaque. O nascimento ocorre quando Abraão tem uma idade avançada. Ismael é separado e desenvolve-se à parte. O texto então narra um episódio em que Abraão recebe uma ordem que implica sacrificar Isaque. Embora o ato não seja executado, o evento marca um ponto na construção do vínculo entre o personagem e seu Deus. A aliança é reafirmada e detalha-se que será herdada por Isaque. Isaque casa-se com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. O primeiro é o primogênito, mas o segundo recebe a bênção patriarcal por meio de uma manobra em que Rebeca intervém. Isso gera um conflito familiar que resulta na fuga de Jacó. No caminho, ele tem uma visão noturna em que a promessa feita a seus antepassados é reiterada. Chega à terra de seu tio Labão, onde trabalha durante vários anos em troca de esposas e rebanhos. Jacó forma uma família numerosa com 4 mulheres. Tem 12 filhos homens e ao menos uma filha. Os nomes de seus filhos tornar-se-ão referência para os grupos que mais adiante formarão o povo de Israel. Em uma determinada noite, Jacó tem um encontro simbólico em que luta com um personagem não identificado. Ao final do episódio, recebe um novo nome, Israel. Essa designação torna-se central nos textos posteriores. Um dos filhos de Jacó, chamado José, recebe um tratamento especial. Seus irmãos o rejeitam por inveja e o vendem a comerciantes. Estes o levam ao Egito, onde passa por diversas etapas: escravidão, prisão e depois ascensão a um cargo importante na administração do faraó. Durante um período de escassez, seus irmãos viajam ao Egito em busca de alimento. Ocorre um reencontro progressivo. Finalmente, Jacó se muda com toda a sua família para esse país, onde se estabelecem. Antes de morrer, Jacó pronuncia palavras específicas para cada um de seus filhos. Em seguida, morre e é sepultado em Canaã. Posteriormente, José também falece. O capítulo conclui com a presença dos descendentes de Jacó estabelecidos no Egito, o que prepara o cenário para o surgimento de uma nova etapa. O Êxodo e a Lei. O grupo que desceu ao Egito vindo de Canaã multiplica-se com o passar do tempo. O texto indica que, após várias gerações, um novo faraó sobe ao poder sem lembrar de José. Esse governante percebe os hebreus como uma ameaça demográfica e política. Em resposta, impõe condições de trabalho forçado e ordena medidas para controlar seu crescimento. Uma delas consiste em eliminar os meninos recém-nascidos. Nesse contexto, nasce um menino hebreu que é ocultado durante vários meses. Depois é colocado em um cesto e deixado no rio Nilo. É encontrado pela filha do faraó, que o adota e lhe dá o nome de Moisés. Moisés cresce dentro do ambiente real, mas conserva sua identidade hebraica. Ao presenciar a opressão de seu povo, intervém em uma ocasião e mata um egípcio. Isso o obriga a fugir para o deserto. Em Midian, integra-se a uma família local, casa-se e torna-se pastor. Ali, em uma montanha, tem uma experiência descrita como uma aparição divina no meio de uma sarça que arde sem se consumir. É-lhe incumbido retornar ao Egito para libertar seu povo. Moisés apresenta objeções, mas acaba aceitando. Acompanhado de seu irmão Arão, apresenta-se ao faraó com um pedido de libertação. Este é repetidamente rejeitado. O que se segue é uma sequência de fenômenos que afetam o país. A água torna-se imprópria, surgem pragas sobre animais, colheitas e pessoas. Cada evento é precedido por um aviso, e após cada um, o faraó cede e depois se retrata. O último desses fenômenos é a morte dos primogênitos. Naquela noite, os hebreus seguem instruções específicas, sacrificam um cordeiro, marcam suas casas e se preparam para partir. Essa ação fica registrada como um rito comemorativo. Após esse evento, os hebreus iniciam sua saída. Carregam seus pertences e partem sob orientação. Abre-se caminho em meio a uma grande massa de água, enquanto o exército egípcio os persegue. Ao fechar-se o caminho, os perseguidores desaparecem. O grupo adentra o deserto. Logo, surgem tensões pela falta de água e alimento. São estabelecidas provisões extraordinárias. Água extraída de uma rocha, alimento recolhido a cada manhã. Também surgem normas sobre o descanso e a organização social. No Monte Sinai, Moisés sobe para receber instruções.
O que segue é a entrega de um conjunto de mandamentos, os quais regulam aspectos religiosos, sociais, judiciais e morais. As normas incluem disposições sobre adoração, festividades, justiça e relações pessoais. Além disso, ordena-se construir uma estrutura portátil, o tabernáculo, com medidas e materiais especificados em detalhe. Também se estabelece um sistema sacerdotal chefiado por Arão e seus descendentes, com rituais detalhados e períodos de purificação. Durante a ausência de Moisés, alguns do povo confeccionam uma figura de metal e a apresentam como divindade. Ao retornar, Moisés reage com severidade. Os mandamentos são renovados e retoma-se o processo de organização. A estrutura do acampamento é definida. As tribos recebem localizações específicas e funções, novas leis são promulgadas e disposições sobre sacrifícios, pureza e justiça são esclarecidas. Nesse período, são registradas queixas constantes. Alguns questionam a liderança, outros expressam insatisfação com a alimentação ou as condições da jornada. Registra-se um incidente em que 12 homens exploram a terra prometida. 10 retornam com um relatório desfavorável. Essa reação generalizada provoca uma decisão. O grupo não entrará na terra, mas permanecerá no deserto por várias décadas até que a geração inicial desapareça. Na etapa final, prepara-se a transição. Moisés transmite seu conhecimento e encarrega Josué da continuidade. As leis são recapituladas. Enfatiza-se que a fidelidade será condição para a permanência na terra prometida. Moisés sobe a uma montanha de onde observa o território, mas não entra. Ali termina seu ciclo de liderança. Com sua morte, encerra-se uma etapa e abre-se caminho para a fase seguinte sob nova liderança. Terra, conquistas e juízes. Após a morte de Moisés, a liderança do grupo hebreu passa para Josué. Inicia-se uma nova etapa centrada na entrada e ocupação do território prometido. A primeira ação é cruzar o Rio Jordão. O texto indica que as águas se detêm e permitem a travessia em terra seca. Um acampamento é instalado em Gilgal e realiza-se a circuncisão daqueles que nasceram no deserto. Também se celebra uma festividade que marca o fim do maná como alimento diário. A primeira cidade enfrentada é Jericó. Estabelece-se uma estratégia não convencional. O povo rodeia a cidade por vários dias em silêncio e, no último dia, repete a ação diversas vezes com instrumentos sonoros. As muralhas desabam e a cidade é tomada. Regras estritas são impostas quanto ao saque. Um homem desobedece e é punido. Essa desobediência afeta a operação militar seguinte, o que provoca uma reavaliação interna. As campanhas continuam para o sul e depois para o norte. As cidades são enfrentadas uma a uma. Alguns grupos locais tentam alianças, outros resistem. Ocorrem combates de durações e intensidades variadas. O texto apresenta as conquistas como atos sob mandado divino, mas também aponta que certos povos não foram completamente deslocados. Com o tempo, as terras são distribuídas entre as tribos por sorteio. Cada grupo recebe uma região específica, exceto a tribo de Levi, que recebe cidades designadas sem território próprio. Josué reúne as tribos e recapitula os eventos desde a saída do Egito. O pacto é relembrado e reforça-se a exortação à fidelidade. Após sua morte, inicia-se um período marcado por instabilidade. A liderança unificada desaparece e forma-se uma estrutura tribal descentralizada. Nesse contexto, surgem figuras identificadas como juízes. Não se trata de juízes no sentido jurídico moderno, mas de líderes carismáticos que atuam em momentos de crise. Ao longo desse período, observa-se um padrão recorrente. O povo abandona as normas estabelecidas, cai sob domínio estrangeiro, clama por ajuda e recebe a liderança de um guia temporário. Este conduz à recuperação e, após sua morte, o processo recomeça. Alguns dos juízes mencionados são Otoniel, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Cada um atua em uma época distinta e diante de inimigos específicos, midianitas, filisteus, amonitas, entre outros. Durante esse tempo, não há estrutura central de governo. Cada tribo age de forma autônoma e, por vezes, isolada. O texto indica que, nesse período, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Também são incluídos episódios que mostram conflitos internos entre tribos e deterioração social. Um desses episódios envolve um conflito entre a tribo de Benjamim e as demais, resultando em uma guerra civil com consequências graves. Paralelamente, descreve-se a vida de algumas famílias durante esse tempo.
Um desses relatos narra o deslocamento de uma família de Belém para Moabe, devido a uma fome. Ali morre o chefe da família, e anos depois, sua viúva retorna acompanhada por sua nora moabita. Essa mulher, chamada Ruth, integra-se ao povo e acaba casando-se com um parente distante. Dessa união, nasce um filho, cujo neto será Davi, futuro rei. O relato é inserido como transição entre o período tribal e o surgimento de uma monarquia. Ao final dessa etapa, o texto descreve uma situação geral de desordem política e religiosa. Percebe-se a necessidade de uma liderança estável. Em resposta, introduz-se a figura de um último juiz que também atua como profeta. Seu nome é Samuel. Ele é apresentado como um personagem íntegro que serve de intermediário em um momento de mudança institucional, reis e divisão. No início desse período, a população hebraica convive com ameaças externas e desorganização interna. A liderança de Samuel, último juiz, mantém certa estabilidade, mas não resolve o desejo coletivo de ter uma figura central com autoridade permanente. As tribos solicitam um rei, como ocorre entre os povos vizinhos. Samuel expressa reservas, mas transmite o pedido. A resposta recebida indica que não se está rejeitando um líder humano, mas sim a estrutura vigente. Finalmente, aprova-se a escolha de um rei, com advertências sobre as consequências institucionais. O primeiro rei designado é Saul, da tribo de Benjamim. É reconhecido por sua estatura e capacidade militar. Em suas primeiras ações, lidera campanhas defensivas bem-sucedidas. No entanto, o relato aponta episódios em que desobedece instruções específicas, o que leva à sua rejeição como figura legítima. A partir desse momento, Samuel recebe a ordem de ungir outro futuro rei. Trata-se de um jovem pastor chamado Davi, filho mais novo de uma família da tribo de Judá. Enquanto Saul ainda governa, Davi integra-se ao exército e ganha reconhecimento público. Seu confronto com um guerreiro filisteu chamado Golias marca um ponto de inflexão. À medida que sua popularidade cresce, também aumenta a tensão com o rei. Saul tenta eliminá-lo em várias ocasiões. Davi foge, forma um grupo de seguidores e vive em territórios afastados. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas em combate, Davi é proclamado rei, primeiro em Hebrom e depois em Jerusalém. Davi estabelece uma capital política e religiosa, transfere um objeto sagrado para Jerusalém, unifica as tribos e amplia o território por meio de campanhas militares. Também forma alianças diplomáticas. Durante seu governo, ocorrem tensões familiares que resultam em conflitos internos. Um de seus filhos organiza uma rebelião, o que obriga o rei a abandonar temporariamente a cidade. A revolta é sufocada, mas o episódio deixa marcas na estabilidade do reino. Perto do fim da vida, Davi organiza a sucessão. Seu filho Salomão é designado herdeiro. Uma vez consolidado no poder, Salomão inicia um período de expansão econômica e projetos arquitetônicos. O mais destacado é o Templo em Jerusalém. Sua construção realiza-se com materiais provenientes de várias regiões e participação de trabalhadores especializados. Torna-se centro de rituais, festividades e organização sacerdotal. Salomão também estabelece relações com potências estrangeiras e desenvolve uma rede administrativa complexa. Durante seu governo, aplicam-se políticas de trabalho forçado e tributos elevados. Essas medidas geram descontentamento, embora permaneçam sob controle. Após sua morte, o cenário muda. Seu filho Roboão herda o trono, mas adota uma postura inflexível diante das demandas populares. A consequência é a fragmentação do reino. 10 tribos se separam e formam um novo reino ao norte, denominado Israel, com capital em Samaria. As tribos de Judá e Benjamim permanecem no sul, com Jerusalém como centro. A partir desse momento, a história divide-se em 2 linhas paralelas. No norte, os reis são escolhidos por mecanismos irregulares, muitas vezes por meio de golpes de Estado. No sul, a dinastia davídica se mantém de forma contínua. Ambos os reinos enfrentam ameaças externas, instabilidade interna e conflitos religiosos. Em Israel, a capital muda de lugar várias vezes antes de se estabelecer definitivamente. Alguns reis promovem a adoração de divindades estrangeiras, o que gera tensões com grupos proféticos. Em Judá, alternam-se períodos de centralização religiosa com outros de sincretismo. Figuras como Asa, Josafá, Ezequias e Josias tentam reformas, enquanto outros governos toleram práticas contrárias às normas originais.
Em ambos os reinos surgem vozes críticas que denunciam práticas sociais e religiosas. Esses profetas atuam como opositores e advertidores. Sua mensagem não se limita ao culto, mas inclui temas como justiça, equidade e fidelidade ao pacto. Os contatos com impérios regionais aumentam. Egito, Assíria e Babilônia exercem pressão sobre ambos os reinos. Alguns governantes tentam resistir por meio de alianças, outros por meio de tributos. As estratégias variam, mas o resultado comum é uma crescente dependência de potências estrangeiras. A estabilidade enfraquece. No norte, a sucessão irregular e os conflitos constantes facilitam a intervenção externa. No sul, embora a dinastia continue, a autonomia torna-se cada vez mais limitada. Esse período conclui-se com dois desfechos distintos. Israel, o reino do norte, cai diante da Assíria. Grande parte de sua população é deslocada e outras comunidades são assentadas em seu território. A identidade original dilui-se. Judá, o reino do sul, resiste por mais tempo, mas também enfrenta uma ameaça crescente vinda da Babilônia. As tentativas de resistência, as reformas internas e os alertas proféticos não conseguem reverter o processo. Com a destruição de Jerusalém e a deportação de uma parte significativa de sua população, encerra-se uma etapa histórica marcada pela monarquia, o culto centralizado e a vida nacional em um território próprio. O povo encontra-se pela primeira vez, sem templo, sem rei e sem terra. Profetas, conflitos e queda. Com a divisão dos reinos, o papel dos profetas adquire uma nova dimensão. Eles já não atuam apenas como mensageiros, mas também como figuras críticas que intervêm em assuntos sociais, políticos e religiosos. Alguns falam em tempos de relativa paz, outros em meio a guerras, alianças ou crises internas. Suas mensagens, quase sempre rejeitadas inicialmente, são preservadas por escrito e formam uma parte importante do conteúdo bíblico. No Reino do Norte surgem nomes como Elias e Eliseu. Ambos atuam diante de monarcas que promovem o culto a divindades estrangeiras. Elias desafia abertamente os sacerdotes de Baal e confronta o rei Acabe. Eliseu o sucede e continua com ações de advertência e milagres atribuídos. Apesar dessas intervenções, as estruturas políticas do norte se deterioram. As sucessões violentas, as alianças instáveis e o enfraquecimento do poder central abrem caminho para a intervenção da Assíria. O ano da queda de Samaria é apontado como o fim do Reino do Norte. As tribos que o compunham são deportadas. Em seu lugar, assentam-se grupos estrangeiros. A região não volta a ter identidade independente sob domínio hebraico. A população mista adota costumes distintos e passa a ser vista com desconfiança por aqueles que depois retornam do exílio. Esse processo é conhecido como o desaparecimento das 10 tribos. Enquanto isso, no Reino do Sul, ocorrem mudanças de maior duração. Alguns reis implementam reformas religiosas, como Ezequias e Josias. O primeiro tenta centralizar o culto em Jerusalém e eliminar santuários alternativos. O segundo encontra um texto antigo durante obras no templo, o que desencadeia uma campanha de renovação religiosa. Ambos os esforços, contudo, não conseguem alterar o rumo político a longo prazo. O cenário internacional muda rapidamente. A Assíria perde força e a Babilônia torna-se a potência dominante. Judá fica aprisionado entre grandes impérios. Alguns reis tentam submeter-se por meio de tributos, outros se rebelam. A resistência provoca represálias. A primeira deportação ocorre sob o rei Joaquim. Parte da elite, incluindo artesãos, escribas e nobres, é levada à Babilônia. Um novo monarca é instalado sob vigilância. Nesse período atua o profeta Jeremias, que desaconselha a rebelião e prega a rendição prática. Sua mensagem o transforma em figura isolada. A recusa em obedecer às condições impostas pela Babilônia leva a uma nova ofensiva. Desta vez, Jerusalém é sitiada e destruída. O templo é incendiado. Os objetos sagrados são levados como espólio. O rei Zedequias tenta fugir, mas é capturado. Uma parte significativa da população é deportada. Apenas um grupo menor permanece em condições precárias. O governador nomeado é assassinado, o que leva à fuga dos que ainda restavam. Durante o exílio, alguns profetas passam a interpretar os acontecimentos de forma estruturada. Ezequiel, desde a Babilônia, recebe visões sobre a restauração. Descreve um templo ideal e uma futura distribuição de terras. Isaías, em uma segunda sessão atribuída a outro período, anuncia o retorno como ação autorizada por uma nova potência, a Pérsia.
Essa nova interpretação associa a queda a causas internas, não apenas a fatores militares. A vida no exílio não é detalhada com precisão, mas descrevem-se esforços para manter a identidade. Preservam-se textos, organizam-se espaços de reunião e reafirma-se a pertença por meio de práticas alimentares, calendários e normas comunitárias. Algumas figuras alcançam posições de destaque na administração babilônica. Daniel é uma delas. Sua atuação combina a interpretação de sonhos com firmeza diante de normas impostas. Os relatos o mostram junto a companheiros que rejeitam certas práticas, enfrentam consequências e conseguem sobreviver. Com a expansão da Pérsia e a queda da Babilônia, inicia-se uma nova etapa. Ciro, o rei persa, emite um decreto que permite o retorno dos exilados a Jerusalém. Esse consentimento não implica independência, mas sim liberdade religiosa. O retorno organiza-se em várias etapas. O objetivo é reconstruir o templo e reconstituir a comunidade. Nem todos regressam. Alguns permanecem na Babilônia, onde já estavam estabelecidos. A reconstrução do templo enfrenta a oposição de povos vizinhos. Também há dificuldades internas. A obra avança lentamente. Os profetas Ageu e Zacarias incentivam a retomada do projeto. Finalmente, a estrutura é concluída, embora sem a magnificência anterior. Mais adiante, Esdras chega com um novo grupo. Ele se dedica ao ensino da lei e à consolidação identitária. Depois, Neemias, com autorização persa, reconstrói os muros e organiza aspectos administrativos. Durante essa fase, realizam-se reformas que afetam a vida cotidiana. Casamentos com pessoas de povos vizinhos são proibidos. Reforça-se o estudo do texto escrito como base de coesão. O culto é centralizado. Introduzem-se práticas que se tornarão características, como a leitura pública da lei e o desenvolvimento de uma classe especializada em sua interpretação. Esse período encerra o ciclo narrativo iniciado com a monarquia. Embora o povo retorne ao território, já não possui independência nem rei próprio. O templo existe, mas sob supervisão estrangeira. A organização passa a girar em torno da lei, do sacerdócio e da comunidade dispersa. A expectativa de uma restauração completa permanece em aberto. Retorno e restauração. Com a ascensão do Império Persa, ocorre uma mudança decisiva na situação dos exilados. Ciro, rei da Pérsia, decreta que os povos deportados podem retornar aos seus territórios e reconstruir seus templos. O documento que autoriza essa ação é reconhecido pelas autoridades locais. Nesse contexto, um grupo de judeus se organiza para voltar a Jerusalém. O líder da primeira caravana é Zorobabel, descendente da Casa Real de Judá. Ele é acompanhado por um grupo formado por sacerdotes, levitas, artesãos e famílias. Ao chegar, encontram uma cidade em ruínas, com muralhas destruídas e o templo ausente. Inicia-se a reconstrução das bases do altar e restabelecem-se alguns sacrifícios. No entanto, a obra não progride de imediato. A oposição de populações vizinhas, somada à falta de recursos e ao desânimo, provoca a paralisação do projeto. Durante esse período, retomam-se as atividades cotidianas, mas o templo permanece inconcluso. Os profetas Ageu e Zacarias intervêm nesse contexto. Ambos incentivam a retomada da obra, apelando à urgência do cumprimento do mandado original. Com o apoio de novas autoridades persas, os trabalhos são retomados. Finalmente, o templo é concluído e dedicado, embora com menos esplendor que o anterior. Aqueles que conheceram o edifício anterior o recordam com nostalgia, enquanto as gerações nascidas no exílio o recebem como um sinal de restabelecimento. Passado algum tempo, um novo grupo chega da Babilônia. É liderado por Esdras, um escriba instruído na lei. Seu enfoque não é construtivo, mas normativo. Ao chegar, constata que parte da população estabeleceu vínculos familiares com povos vizinhos. Considera que essa prática compromete a identidade religiosa. A partir dessa avaliação, promove um processo de separação. Reorganizam-se as estruturas comunitárias, os textos legais são lidos em público e reforça-se a autoridade sacerdotal. Anos depois, outro funcionário autorizado pela Pérsia chega com uma missão específica: reconstruir as muralhas. Seu nome é Neemias. Ao percorrer a cidade, detecta múltiplas falhas em sua defesa e administração. Mobiliza a população em um projeto coordenado por setores. Enfrenta oposição externa e tentativas de sabotagem. No entanto, consegue concluir o trabalho em um curto período.
A cidade recupera um perímetro funcional, embora a segurança não dependa exclusivamente de suas estruturas físicas. Neemias também identifica práticas irregulares no interior da comunidade, denuncia o uso indevido de espaços do templo, a exploração econômica e a falta de observância do dia de descanso. Implementa correções, substitui funcionários e restabelece normas. Junto com Esdras, organiza uma cerimônia pública em que a lei é lida durante vários dias. O ato inclui explicações, confissões e compromissos coletivos. Redige-se um documento que registra esses acordos. A partir desse momento, a identidade do povo gira em torno de 3 pilares: o texto legal, o sacerdócio e a separação cultural. Promove-se o estudo das escrituras, atribuem-se funções específicas às famílias sacerdotais e reforça-se a distinção frente a outros povos. Esse modelo mantém-se mesmo fora de Jerusalém, onde começam a surgir espaços alternativos de reunião e ensino. A população permanece sob domínio persa, não se estabelece uma monarquia, nem se alcança autonomia política. A organização gira em torno de líderes religiosos e funcionários locais. O culto no templo é mantido, embora com limitações econômicas. Os tributos e controles impostos pela Pérsia condicionam a vida cotidiana. Ainda assim, consolida-se uma forma de vida que permite preservar a identidade sem necessidade de soberania territorial. Perto do fim desse período, percebe-se uma estabilidade relativa. Não há profecias registradas imediatamente após. A atividade profética, central em períodos anteriores, diminui. O foco se transfere para a interpretação e o ensino do texto escrito. As figuras visíveis já não são mensageiros, mas escribas, sacerdotes e responsáveis comunitários. Esse modelo cultural e religioso será o que enfrentará os desafios dos séculos seguintes. O povo permanece em sua terra, mas como província de um império estrangeiro. Não surgem novas revelações registradas. As tradições preservam-se por meio da leitura, do ensino e da repetição. Assim conclui-se a etapa de restauração, não como um retorno pleno a uma situação anterior, mas como adaptação a uma nova realidade. 4 séculos em silêncio. Após o período de restauração sob domínio persa, não se registram novas mensagens proféticas nem eventos incluídos no cânone bíblico hebraico. Esse intervalo de tempo abrange aproximadamente 4 séculos. Durante esse período, o povo de Judá permanece sob controle estrangeiro, adaptando suas estruturas internas enquanto enfrenta transformações culturais, políticas e religiosas derivadas de mudanças no ambiente imperial. O domínio persa mantém-se por cerca de 200 anos. Nesse tempo, Jerusalém funciona como uma província relativamente estável. A administração local fica a cargo de sumos sacerdotes, cuja autoridade é reconhecida pelo governo central. As práticas religiosas continuam regularmente, embora limitadas pelos recursos disponíveis e sujeitas à supervisão imperial. A identidade coletiva é preservada por meio do ensino da lei, da vida sem templos fora de Jerusalém e do reforço das normas comunitárias. Com a expansão militar de Alexandre, o Grande, o Império Persa, cai e impõe-se o domínio macedônio. Após a morte de Alexandre, seus generais dividem o território conquistado. A Palestina fica inicialmente sob o controle dos Ptolomeus, com sede no Egito, e posteriormente sob os Seleucidas, com sede na Síria. Durante essas mudanças, a cultura grega é introduzida progressivamente. Constroem-se teatros, ginásios e escolas de língua grega. Parte da população adota esses elementos, outra parte os rejeita. O conflito intensifica-se sob o reinado de Antíoco IV Epifânio. Este impõe à força práticas culturais alheias, proíbe observâncias religiosas hebraicas e profana o templo em Jerusalém ao introduzir cultos gregos. Como resposta, ocorre uma revolta liderada por uma família sacerdotal, os Macabeus. O conflito toma a forma de uma guerra prolongada. Finalmente, os insurgentes conseguem recuperar Jerusalém, purificar o templo e restabelecer o culto. Esse episódio dá origem a uma comemoração anual. Após a vitória, os líderes da revolta assumem o controle político. Forma-se uma dinastia sacerdotal com autoridade real, conhecida como os Asmoneus. Durante algumas décadas, o povo hebraico desfruta de relativa independência. O templo volta a operar plenamente. Emitem-se moedas e estabelecem-se alianças diplomáticas. No entanto, a estabilidade é ameaçada por divisões internas e conflitos sucessórios.
Em meio a essas disputas, Roma intervém. O general Pompeu conquista Jerusalém e estabelece controle sobre a região. Embora se permita certa autonomia em assuntos religiosos, o governo efetivo passa às mãos de autoridades designadas por Roma. Surge assim a figura de Herodes, identificado como rei, embora subordinado ao poder romano. Seu mandato combina obras públicas com repressão política. Ordena a ampliação do templo e a remodelação de Jerusalém, mas também reprime opositores e concentra o poder em si mesmo. Durante esse tempo, o povo não registra novos textos proféticos oficialmente reconhecidos. A atividade religiosa organiza-se em torno do templo, mas também em outros espaços. Surgem diversos grupos com enfoques distintos. Os fariseus promovem a lei oral e o estudo. Os saduceus controlam o templo. Os essênios se retiram e formam comunidades fechadas. Os zelotes defendem a resistência armada. Embora compartilhem alguns elementos, mantêm diferenças doutrinárias e sociais. A expectativa de uma intervenção futura permanece viva. Alguns textos redigidos nesse período expressam esperança em uma restauração completa. Outros interpretam os acontecimentos como sinais de cumprimento. Essas ideias não são expressas publicamente de forma uniforme, mas circulam entre vários setores da população. O uso de símbolos, cifras e visões torna-se frequente nos escritos não incluídos no cânone oficial. Ao final desses séculos, o território continua sob controle romano. O templo permanece de pé, mas a soberania desapareceu. A lei é estudada, mas há muitos desacordos quanto à sua aplicação. O sacerdócio existe, mas sua legitimidade é questionada. A memória do passado, o peso do presente e a expectativa do futuro combinam-se em uma situação tensa. Nesse cenário, surgem novas figuras que mudarão o rumo dos acontecimentos. A vida de Jesus. Durante o governo de Herodes na Judéia, um casal da Galileia desloca-se até Belém em virtude de um recenseamento decretado pela autoridade romana. Nesse contexto, nasce um menino chamado Jesus. O registro indica que não há hospedagem disponível e que o nascimento ocorre em condições simples. Pouco depois, informa-se que o governante local, ao ouvir rumores sobre um possível aspirante ao trono, ordena a execução de crianças na região. A família foge para o Egito. Mais tarde, ao regressar, instala-se na cidade de Nazaré. Não se conserva informação sobre os primeiros anos de vida de Jesus, exceto um episódio aos 12 anos de idade no Templo de Jerusalém. Ele reaparece publicamente por volta dos 30 anos, quando se aproxima de João, um pregador no deserto que proclama a necessidade de arrependimento. João batiza os que se aproximam e anuncia a chegada de alguém superior. Jesus recebe o batismo no Rio Jordão. Logo após, retira-se para o deserto durante 40 dias, onde enfrenta uma série de provas. Ao retornar, começa a percorrer as regiões da Galileia e da Judéia. Chama vários homens para segui-lo. Estes deixam suas ocupações e passam a acompanhá-lo em seus deslocamentos. Ensina em sinagogas, fala em espaços abertos, responde perguntas e faz comparações com situações da vida cotidiana. Também realiza ações interpretadas como sinais: curas, expulsão de espíritos, multiplicação de alimentos e controle sobre fenômenos naturais. Sua presença gera reações diversas. Alguns o seguem, outros o observam com suspeita. Entre os setores religiosos estabelecidos surgem questionamentos. Não por sua origem, mas por sua forma de interpretar a lei, seu trato com pessoas marginalizadas e sua autoridade para agir sem pertencer aos círculos tradicionais. Em várias ocasiões, enfrenta objeções sobre o descanso sabático, o contato com enfermos e o perdão de pecados. Apesar disso, continua sua atividade sem interrupção. Ao longo de seu percurso, refere-se com frequência a um conceito que denomina reino. Não o apresenta como uma estrutura política, mas como uma realidade em desenvolvimento. Descreve esse reino por meio de exemplos, advertências e promessas. Em várias ocasiões, afirma que seu acesso não depende de origem nem de méritos externos. Também alerta sobre o julgamento, a rejeição e as consequências da indiferença. Reúne um grupo reduzido de discípulos, a quem instrui de forma mais próxima. Explica-lhes certos ensinamentos em particular, envia-os a praticar o que aprenderam e anuncia eventos futuros. Menciona que será entregue, rejeitado e executado. Também afirma que após um breve período voltará a viver.
Essas declarações não são compreendidas de imediato. O grupo mantém expectativas de outro tipo, relacionadas à restauração nacional. Em sua trajetória rumo a Jerusalém, Jesus recebe apoio popular, mas também vigilância. Ao entrar na cidade, expulsa os comerciantes do templo. Esse ato provoca uma reação coordenada das autoridades religiosas. São organizadas perguntas com a intenção de comprometê-lo. Ele não responde diretamente, mas por meio de relatos com implicações claras. A tensão aumenta. Um de seus seguidores concorda em indicá-lo em troca de recompensa. Durante uma ceia celebrada com seus discípulos, antecipa sua morte e estabelece um símbolo compartilhado com pão e vinho. Em seguida, retira-se para um local isolado para orar. Ali é preso. É conduzido diante das autoridades religiosas e depois ao governador romano. Realizam-se interrogatórios, apresentam-se acusações e finalmente emite-se uma sentença. O governador não encontra culpa segundo as leis romanas, mas cede à pressão local. Jesus é açoitado, exibido publicamente e levado a um local de execução fora da cidade. A pena aplicada é a crucificação. Durante várias horas, permanece suspenso numa estrutura de madeira. Finalmente morre. Seu corpo é retirado e colocado em um túmulo pertencente a um simpatizante. Designa-se vigilância ao local. No terceiro dia, várias mulheres vão ao sepulcro e o encontram vazio. Informam o ocorrido. Alguns discípulos se dirigem ao local e confirmam o fato. Nos dias seguintes, diferentes grupos afirmam tê-lo visto vivo. Esses encontros ocorrem em diversas circunstâncias e lugares. Neles, Jesus se apresenta, dialoga e transmite instruções. Indica que não devem permanecer em Jerusalém, mas esperar uma intervenção futura. Depois, segundo os textos, ele se eleva até desaparecer. Seus seguidores permanecem reunidos, aguardando a manifestação anunciada. A vida pública de Jesus abrangeu um período breve, mas deixou amplo registro. Sua atividade não se limita ao campo religioso. Envolve ensinamentos éticos, questionamentos sociais e um novo referencial para os que o seguiram. A partir de sua morte, inicia-se uma etapa distinta, na qual seus seguidores passam a agir sem sua presença física, mas guiados pelo que consideram ter recebido diretamente. A expansão da Igreja. Após o desaparecimento físico de Jesus, seus seguidores permanecem reunidos em Jerusalém. Segundo o relato, durante uma festividade judaica, ocorre um evento interpretado por eles como uma manifestação espiritual. Um grupo de discípulos começa a falar em diversas línguas, o que chama a atenção dos presentes. Pedro, um dos principais líderes do grupo, explica a situação utilizando textos antigos. Naquele dia, somam-se várias centenas de pessoas à comunidade. A organização inicial se desenvolve na cidade. Os seguidores se reúnem em casas, compartilham alimentos e ensinamentos e distribuem recursos de forma equitativa. Mantém-se uma ligação com o templo, mas também se desenvolve uma estrutura própria. Alguns dos discípulos realizam atos de cura e proferem discursos públicos. Essas ações atraem atenção, mas também geram oposição por parte das autoridades religiosas. Em várias ocasiões, são presos, interrogados e libertados sob advertência. Um dos líderes emergentes, Estevão, é acusado de falar contra o templo e a lei. É levado perante um conselho, onde apresenta uma defesa que revisita a história do povo hebreu. Ao concluir, é executado por apedrejamento. Esse episódio marca o início de uma perseguição mais ampla. Como consequência, vários seguidores se dispersam para outras regiões. Esse deslocamento não interrompe a expansão da mensagem, mas a estende a novas cidades. Nesse contexto, surge uma figura que, a princípio, atua como perseguidor. Seu nome é Saulo, cidadão romano e conhecedor da lei. Durante uma viagem a Damasco, experimenta um evento que o leva a reconsiderar sua posição. A partir de então, adota a mensagem que antes combatia. Passa a chamar-se Paulo e começa a participar ativamente da expansão do movimento. Sua inclusão gera desconfiança inicial, mas com o tempo é aceita. À medida que a mensagem alcança comunidades não judaicas, surgem tensões internas. Alguns sustentam que os novos integrantes devem adotar as normas legais tradicionais. Outros defendem que a adesão deve centrar-se no núcleo da mensagem. Convoca-se uma reunião em Jerusalém para resolver a questão. Após deliberação, decide-se que não é necessário impor todas as práticas anteriores. Essa resolução permite uma expansão mais ampla.
Paulo realiza várias viagens pela Ásia Menor e pelo Mediterrâneo. Visita cidades, estabelece comunidades e mantém contato com elas por meio de cartas. Em cada lugar, enfrenta situações diversas: aceitação, indiferença ou rejeição. Em algumas ocasiões é preso. Em outras, consegue organizar reuniões estáveis. Adapta seu discurso ao contexto, mas mantém os elementos centrais. Colabora com outros, delega funções e estrutura papéis nas comunidades. Enquanto isso, em Jerusalém, a situação torna-se cada vez mais tensa. A relação com as autoridades religiosas e com o poder romano se deteriora. Tiago, uma figura influente entre os crentes, é executado. Muitos seguidores deixam a cidade. O templo ainda funciona, mas as tensões políticas e sociais aumentam. Uma revolta contra Roma leva a uma resposta militar. Durante a guerra, Roma cerca Jerusalém. Após vários meses, a cidade cai. O templo é destruído e não volta a ser reconstruído. Esse evento marca uma transformação decisiva. A centralidade do templo desaparece. O culto passa a ocorrer em sinagogas e residências. Para os seguidores de Jesus, o templo já não é indispensável. As comunidades se organizam em rede, unidas por ensinamentos comuns e pela memória dos eventos fundacionais. Paulo é preso em Jerusalém e levado a Roma. Permanece sob custódia, mas com certa liberdade de movimento. De lá, continua a escrever às comunidades. Por fim, morre em circunstâncias pouco detalhadas. Pedro também vai a Roma e se torna uma figura central da comunidade local. Sua morte é atribuída a uma perseguição sob o imperador Nero. Com o passar do tempo, outros líderes assumem os papéis de orientação e ensino. As primeiras comunidades mantêm elementos comuns: leitura de textos, oração, refeições compartilhadas e cuidado mútuo. Com o tempo, compilam-se escritos que circulam entre elas. Alguns registram ensinamentos, outros relatam eventos. Cartas são redigidas com orientações sobre conduta, crenças e organização. Esses textos formam a base do corpo que mais tarde será reconhecido como parte do cânone. Apesar da ausência de estruturas formais, as comunidades conseguem se sustentar. Em cada cidade, designam-se responsáveis. Alguns se dedicam ao ensino, outros à administração. Desenvolvem-se mecanismos para resolver disputas. As perseguições não são constantes, mas ocorrem de forma recorrente. Alguns governantes as autorizam, outros as ignoram. Os crentes são acusados de subversão ou de rejeitar cultos oficiais. Durante esse período, a expansão geográfica acelera-se. A mensagem alcança regiões da Ásia, do norte da África e do sul da Europa. A diversidade cultural exige adaptação nas formas de expressão. Contudo, os elementos essenciais permanecem: a figura central de Jesus, a esperança em seu retorno e o chamado a uma vida transformada. A separação em relação ao judaísmo se aprofunda. No início, eram vistos como parte de uma mesma tradição. Com o tempo, tornam-se grupos distintos. Ao final dessa etapa, a organização evoluiu. De um grupo reduzido em Jerusalém, passou-se a uma rede extensa. Sem templo, sem Estado e sem proteção legal, as comunidades perseveram por meio da memória, do texto e da prática. O desenvolvimento posterior se construirá sobre essa base. Visões do porvir. Na última seção do texto bíblico, aparece um documento atribuído a um homem chamado João, identificado como servo das comunidades perseguidas. Ele se encontra exilado em uma ilha chamada Patmos, durante o governo do imperador romano Domiciano. Ali afirma ter recebido uma revelação por meio de visões. O conteúdo, redigido sob a forma de mensagem a 7 comunidades localizadas na Ásia Menor, combina exortações, advertências e descrições de acontecimentos futuros. As comunidades mencionadas enfrentam desafios diversos. Algumas resistem sob pressão. Outras cederam a práticas externas. A cada uma é dirigido um recado específico. Apontam-se ações que devem ser corrigidas e atitudes que precisam ser mantidas. Promete-se recompensa àqueles que perseverarem. Após essa introdução, o autor apresenta uma sequência de visões. Estas não se desenvolvem de forma linear, mas por meio de símbolos, números e figuras que representam forças ou entidades. Entre os elementos destacados estão um trono rodeado por criaturas, um livro selado com 7 selos e um cordeiro que é o único capaz de abri-lo. Cada selo rompido desencadeia um evento na Terra. Em seguida, aparecem 7 trombetas, cujos toques anunciam calamidades.
Mais adiante, é descrita uma confrontação entre figuras identificadas como bestas, dragões e testemunhas. Também são mencionados sinais no céu, perseguição aos crentes e manifestações de juízo. Apesar do caráter simbólico do texto, certos eixos se repetem. Um deles é o conflito entre o justo e o corrupto. Outro é a resistência de um grupo que não se rende. Também se apresenta uma figura central que reaparece com diferentes atributos: cordeiro, cavaleiro ou juiz. A narrativa atinge momentos de crise, onde parece que o mal domina, mas em seguida se antecipa uma intervenção definitiva. Em uma das passagens finais, descreve-se a queda de uma cidade identificada como Babilônia. Esta não representa necessariamente a cidade histórica, mas um símbolo do poder opressor. Após sua queda, proclama-se a justiça do juízo. Posteriormente, surge uma nova figura montada em um cavalo branco, acompanhada por exércitos. Essa figura enfrenta e derrota as forças contrárias. Fala-se então de um período de paz e de uma última confrontação. O encerramento do documento apresenta uma visão de restauração. Surge uma nova cidade, onde não há templo porque a presença divina a preenche totalmente. Menciona-se um rio que flui do centro e árvores que produzem frutos continuamente. Não há morte, choro nem dor. A separação entre o humano e o divino desaparece. A cidade é habitada por aqueles que foram fiéis. A porta permanece aberta e não há noite. A obra conclui com uma declaração sobre a autenticidade da revelação. Convida-se a manter a esperança, a não alterar o conteúdo da mensagem e a aguardar o cumprimento do prometido. Não se oferece uma data nem se define um calendário. O que se apresenta não é uma previsão concreta, mas uma proclamação de encerramento que coloca o leitor diante de uma promessa ainda não realizada, mas sustentada. Esse escrito não se dirige apenas ao seu tempo. Embora surja em um contexto específico de perseguição, sua linguagem permite múltiplas interpretações ao longo da história. Essa ambiguidade contribuiu para sua permanência. O uso de números como 7, 12 e 1000, a menção de selos, trombetas e taças e a multiplicidade de figuras têm sido objeto de diversas análises. No entanto, o texto não oferece chaves internas que determinem uma única forma de leitura. Com essa obra encerra-se a sequência canônica do texto bíblico. Não há mais documentos posteriores unanimemente aceitos como parte do conjunto. A Bíblia conclui-se sem uma resolução literal do conflito histórico, mas com uma afirmação de continuidade que transcende o imediato. O que começou com a criação termina com uma restauração.